Vamos lá falar um pouquinho sobre cavalos nervosos, tá? Cavalos nervosos, cavalos ansiosos. Sabe aquele cavalo que você monta e você sente que ele não quer andar a passo, você tem dificuldade de andar a passo, ele não maltrota, ele só quer correr? Aquele cavalo que você acha que você tem que ficar segurando, porque se você não segurar, ele vai sempre disparar. Ou seja, aí as pessoas pensam, bom, ele é um cavalo mais quente. Ele é um cavalo nervoso, é um cavalo mais bravo, é um cavalo, enfim. Agora vamos voltar um cavalo antes dele ser montado, antes da doma. Alguma vez você já viu um potro nervoso, um potro ansioso, um potro com comportamento de ansiedade? Ou o potro é sempre tranquilo? No máximo, lógico, eu não estou falando daquele momento de brincadeira em que eles pulam, correm, brincam. Isso é uma coisa, é estar brincando. Agora, você já viu algum potro que esteja ansioso, que ele fique andando, né? Ou um cavalo solto, o mesmo cavalo seu, que é ansioso quando você monta. Quando ele está solto, ele fica andando na ponta dos cascos, querendo só correr, sabe? Uma coisa nervosa, você vê que é um comportamento desequilibrado? Não, né? Você não viu e você muito provavelmente não verá, porque isso não faz parte do comportamento dos cavalos. Assim como também não faz parte do comportamento de ninguém. Isso só acontece após algum evento que deflagre isso. Simplesmente porque a ansiedade, leia-se, igual a medo. A ansiedade é o medo do que está por vir. É o medo de alguma coisa que você acredita que vai acontecer. Isso tanto em humanos quanto nos animais, né? Principalmente no cavalo, que é um animal de fuga. Então o que acontece? Se o seu cavalo, quando ele é montado, ele só quer correr, na verdade, não é que ele só quer correr. Ele só quer fugir. Ele só quer fugir de uma situação que para ele é desconfortável, ou ele sente dor, ou ele está sempre sob pressão, ou ele sente que a pessoa que está em cima dele está sempre, sabe, em ansiedade, em nervosismo, insegurança, enfim. É sempre uma experiência ruim. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que falam, então eu vou acalmar meu cavalo, então eu pego ele e saio para passear. Eu pego meu cavalo e ando ao redor da pista bem tranquila, tal, relaxado, tiro a sela e faço da pista um passeio para ele parar de ficar ansioso, para ele relaxar. Isso é a mesma coisa que, digamos assim, que eu tenha medo de altura, de subir numa varanda de um prédio, por exemplo. E aí, para eu não ter medo, eu fico muito ansiosa. Imagina só, eu, uma pessoa que tem muito medo de altura, aí eu tô numa varanda, eu fico muito, aquilo me dá ansiedade, minha mão fica transpirando. E aí alguém vira para mim e fala, bom, você precisa relaxar. Então eu acho que você deveria caminhar no campo para relaxar. Caminhar no campo para relaxar vai me ajudar a perder o medo de altura, a deixar de ficar ansiosa quando eu estou numa sacada de um prédio, sei lá, no 20º andar? Não, né? Porque são situações diferentes. Porque a minha questão é com a sacada do prédio, né, do apartamento, no 20º andar. Então, o seu cavalo também, a questão dele está relacionada à pista, montado, e muito provavelmente por quem está montado naquele momento. Lógico, um cavalo que já teve um histórico de muita pressão e de muito desconforto na pista, na hora de trabalhar, ele vai sempre associar, independente de quem monte. Porque o que acontece? Como ele já ficou ansioso, ele já fica nessa coisa de querer correr. É que nem o ovo e a galinha, quem veio primeiro, entendeu? O cavalo já tem ansiedade, porque ele já foi tratado com muita pressão, principalmente na boca, e às vezes a pressão, ela não é bater, não necessariamente. Por exemplo, uma coisa que é muito pressão para o cavalo, que deixa ele extremamente ansioso, que pode deflagrar ou essa ansiedade, ou o torpor, que é aquele cavalo que perde a vontade das coisas, excesso de círculos. Sabe aquela coisa? Pega um canto de cerca e fica lá fazendo 1, 2, 3 círculos infinitos, aí vai colocando círculo. Isso para um cavalo é a mesma coisa de você pegar uma pessoa e colocar ajoelhada ou sentada olhando para uma parede, infinitamente. E aí fica, quando isso vai acabar? Não, não vai acabar. Eu vou ficar olhando para essa parede até alguém mandar eu parar de olhar para a parede. Isso é pressão, entende? Isso é castigo. E aí, enfim, só para te ilustrar que existem várias formas e não necessariamente é bater ou coisa parecida, embora
a maioria seja. Né? Em algum momento isso aconteceu, porque o cavalo fica ansioso, aí a pessoa serra a boca e dá puxão, e serra a boca, e serra e puxa, e serra e puxa, enfim, aumenta a frequência e o nível de pressão, pensando que assim vai dominar o bicho, né? E você não domina um cavalo dessa forma, entendeu? Porque isso não tem a ver com dominação, justamente foi a dominação que causou isso. Então, o que você tem que fazer? Vou simplificar. Eu vou tentar simplificar aqui, porque na verdade esse assunto é muito profundo, tá? Tem muita coisa para se falar sobre isso, mas eu só quis dar uma pincelada para você entender que não tem a ver com relaxar em outro lugar, tem que relaxar lá. Então, o que acontece? Se o seu cavalo chega no percurso, você vira pro tambor e ele não quer largar coisa parecida, e você fica lá cutucando, tenta fazer círculo, e faz círculo, faz coisa no partidor, o que você está dizendo para ele? Você está reforçando. Você está dizendo para ele, olha, aqui é lugar de pressão, aqui é lugar de castigo, aqui não é um lugar legal, aqui é um lugar ruim para estar. Então, o que você tem que fazer, na verdade, é tirar toda a pressão do partidor, é transformar o partidor no lugar realmente de premiação. Ou seja, a hora que você chega no partidor e já olha para onde você tem que ir e vai, tira a pressão. E não faça exercícios no partidor, não fique galopando no partidor, não fica chuchando, fazendo parar no partidor. Quando vai largar, não fica batendo pezinho, sabe, e olhando para a cabeça do cavalo. Sabe, eu vou te dizer exatamente o que você tem que fazer. Mas aqui, o que eu quero é que você entenda o cavalo. Quando você faz isso, fica batendo a perninha e o cavalo não quer largar, e você olha para a cabeça dele e bate perna, você está dizendo para ele, pressão, 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 pressão. Entendeu? Quando você quer mostrar para o cavalo, olha, aqui você tem que acostumar, que você tem que relaxar. E aí você faz um monte de galope em círculos, você está dizendo para ele o quê? Aqui é lugar de castigo, 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 castigo. Pressão, pressão, pressão. Então, o que você tem que fazer? Zero pressão. Eu vou te explicar como você faz isso, que é fazer realmente nada, nada no partidor. A única coisa que você vai parar e fazer no partidor é a hora de terminar o trabalho. Depois de terminar, você vai chegar no partidor, virar seu cavalo de frente para a pista, vai descer do cavalo, vai desapertar a barrigueira, tirar a cabeçada e colocar um cabresto e sair com ele da pista. E aí você está mostrando para ele o quê? Que aqui é um lugar de premiação e não de pressão. Por exemplo, estou te dando um exemplo. Ok, mas não é isso. O seu cavalo larga e aí é muito difícil, ele larga, ele só quer correr. E aí ele só quer correr, você fica atarracada na rédea. Fica segurando, porque afinal, se você solta, realmente ele vai sair correndo. Porque ele já entrou no modo fuga, ele já é um cavalo no modo fuga. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aprender, primeira coisa, equitação de qualidade. Se você não tiver, você não vai conseguir fazer. Você tem que relaxar, para de olhar para a cabeça do cavalo. Porque o nosso olhar manda energia e manda pressão. Por exemplo, eu posso chamar você, está de costa, eu posso chamar você sem emitir um som. E você vai saber que alguém te chamou. Por quê? Basta ficar olhando para a sua nuca e te chamar. Faça isso com alguém algum dia, algum experimento assim. Porque quando você faz isso, você manda uma carga de energia. E o cavalo que já está ansioso, você não deve mandar carga de energia nenhuma para ele. Então você não deve ficar olhando para ele. Você olha para onde você vai, porque quando você faz isso, você demonstra a sua capacidade de ser relaxada, a sua capacidade de ser segura. Entendeu? Porque um bicho inseguro, com uma pessoa insegura em cima, nunca vai dar certo. É preciso que a pessoa que está em cima seja segura. Ah, então, mas eu não sou segura, então eu vou colocar meu treinador fazer isso. Vai funcionar quando ele montar, mas não vai funcionar quando você montar. Porque o cavalo é um bicho que ele sabe muito bem quem está em cima. Gente, o cavalo não é um animal estúpido, ele é um cavalo senciente, né? Você sabe que ele sabe o ambiente, ele sabe o que acontece, ele reconhece as pessoas por fotografia, ele te viu uma vez, durante 10 anos ele vai ter a lembrança das suas feições. Gente, tudo isso que eu estou te falando é comprovado por estudos. E é uma pena que no Brasil não chegam essas coisas, né? Mas infelizmente, para saber disso, tem que fazer curso lá fora, ou ler livros, materiais lá fora, enfim, porque aqui realmente não tem. Mas, e é isso, é um animal que tem toda a noção, ele entende o ambiente como a gente está aqui, eu estou entendendo o ambiente que tem uma pessoa, né, tem uma pessoa aqui falando, alguém foi estúpido comigo, eu tenho total noção, opa, aquilo me incomodou, me chateou, tal. O
cavalo tem isso. Então, ele sabe quem é o indivíduo, ele sabia quem é cada indivíduo. E aí tem uma outra questão, o seu cavalo, ele ouve o seu batimento cardíaco a 1,5 metro de distância. Então, se você está ansiosa e seu coração está batendo rápido, ele está ouvindo, falou, opa, não, se essa pessoa está com medo, está ansiosa, está nervosa, sei o quê, tem alguma coisa errada. Então, por isso que é importante saber um pouco de cavalo, é importante a equitação de qualidade, para que o cavalo, quando queira correr, você fique relaxado em cima, porque você sabe que nada pode acontecer, porque você tem controle da situação e tem controle de si mesma. Por isso que é tão importante ter uma equitação de qualidade e saber um pouco mais sobre cavalos. Então, o que você vai fazer? Não vai ser no percurso o começo, vai ser fora do percurso. Então, você vai andar ao redor da pista, e aí você entra e passa ao redor de um tambor, depois ao redor do outro, a passo primeiro. Ah, meu cavalo não dá passo. Vai andar, porque você vai dizer ao seu cavalo até a velocidade. E é importante ter bem sentado, bem relaxado. A sua mão vai trazer o seu cavalo, e aí chegou na velocidade que você quer, você não pode, ele andou a passo, aí você vai continuar segurando ele a passo. Não. Ele tem que entender que entrou no passo, que é o que você quer, você tira a pressão. E aí você dá a rédea para ele. Ele vai sair de novo, porque ele vai ter um tempo para entender e para confiar em você. E aí você vai de novo trazer e liberar, trazer e liberar, até ele andar a passo, e aí você vai, disfarça, entendeu? Sempre engana o seu cavalo, vai, volta o partidor e vai, faz o percurso a passo. Dessa forma. Depois você sobe um degrau, você vai fazer a trote. Você que está na mentoria, eu vou te dar cada passo disso. Mas é só para você entender que não adianta você usar artifícios de passear fora. Tirar a embocadura é excelente, mas você vai ter que correr sem embocadura, porque senão na prova isso tudo se desmancha. Entendeu? Porque o bitless com uma mão que carrega, ele vai funcionar por um tempo e ele vai deixar de funcionar também. Por quê? Simplesmente porque o osso nasal do cavalo é fininho como uma massa de panqueca. Então ele tem muita sensibilidade lá, né? É fininha aquela ponta e depois você tem uma cartilagem. Então também é extremamente sensível. Então se você fica pegando, vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Não adianta. E outra, e aí na hora de correr, coloca a embocadura, então não adiantou nada. Tem que entender que assim, tudo se refere a uma situação específica. Então, é no percurso, com aquela pessoa, de embocadura, aquele jeito de trabalhar. Você tem que mudar isso para colocar uma nova percepção no seu cavalo. Ou seja, ele tem que entender que você não vai usar pressão, que ele não vai mais sentir dor, porque sente dor. Tá? Eu ouço pessoas falando coisas absurdas, do tipo, a embocadura só pega comissuras labiais. Então ele só dá uma raladinha lá, mas aquilo lá sarou, o cavalo não sente mais nada. Gente, os maiores fabricantes de embocaduras, né, do Reino Unido, da Austrália e dos Estados Unidos, tem vídeos explicando como funciona a ação da embocadura. Na barra da boca, né, maxilar, na gengiva do cavalo, empurra a língua para dentro da garganta. Uma série de coisas. Gente, é assim que funciona a embocadura. Não adianta doar a pílula, não adianta fingir que não é. É assim que funciona. Então, como minimiza essa coisa que é tão ruim para o cavalo? Porque é ruim para o cavalo. Como você minimiza isso? Tendo uma equitação de qualidade. Não se apoiando na boca. Tendo mãos elásticas. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo. Usar as rédeas é como empinar uma pipa. Quem já empinou pipa sabe que se você der um puxão na linha e segurar travado para segurar para trás, você vai derrubar a sua pipa. Que empinar pipa é a arte de ter a mão elástica, de que vai e volta, vai e volta. Sua mão sempre leve, vai e volta, não pode ser nunca a mão que trava e fica. Entendeu? Então, se você trouxe o seu cavalo, você tem que ter a mesma suavidade de levar. Trouxe, vai soltando, trouxe, vai soltando. Sempre assim. Nunca um tranco, sempre pensando que na ponta está sua mão, na outra ponta está a boca do seu cavalo, existe um artefato de metal lá dentro, tá? Então, sempre pensando nisso. E usar as suas mãos para indicar, para guiar, né, sinalizar para o cavalo, e não para carregar. Existe uma grande diferença nisso, e, infelizmente, a cultura aqui no Brasil é a de carregar.
puxa no giro, traz no giro. Você não traz um cavalo, você traz para onde? O cavalo tem que andar para frente, vai trazer para trás? Entendeu? É tudo uma série de equívocos, né, causados pelo achismo, porque faltou informação. Infelizmente, é a falta de informação, tanto da parte de fisiologia do cavalo, a parte de biomecânica, quanto da parte comportamental do cavalo. Então, assim, essa aulinha aqui é só para te dar uma noção de como eles funcionam e de que os artifícios que não sejam pontuais, ou seja, assim, coisas, vai fazer no pasto, vai fazer não sei aonde, não funcionam. O que eles podem funcionar é para você trabalhar a sua equitação, você trabalhar a elasticidade, né, esse controle das suas mãos, para isso. Mas mesmo assim, a hora que chega na pista, o comportamento do cavalo muda e o seu também vai acabar mudando. Então, por isso que é interessante fazer tudo dentro da pista. E, principalmente, para que tenha resultado mesmo, tem que ser a própria pessoa que vai correr. Porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu tenho um aluno aqui que tem um irmão, eles correm no mesmo cavalo. Agora eles vão deixar de correr porque vão acabar ficando na mesma categoria. Mas até agora ainda correm no mesmo cavalo. Os dois, quando o pai comprou, esse cavalo corria 17,0, 17,100. E comprou esse cavalo. Os meninos só corriam 19 com esse cavalo. E aí, o mais novo veio fazer a mentoria e o mais velho não quis, porque ele achava que ele sozinho com o treinador ia estar tudo certo. E conclusão, o mais velho continua correndo com 19. E o mais novo corre com 17. Mesmo cavalo, mesmo CT. Eles correm nas mesmas pistas. E um corre com 17, outro corre com 19. E o cavalo é completamente diferente com um e com o outro. Por quê? Ainda que eu gosto mais daquele, então eu fico diferente? Não, é reatividade. É a forma como um conduz que incomoda, que causa bloqueios físicos, que causa desconforto físico, que causa dor, e o outro não. Então ele tem confiança no outro, ele vai mais calmo com o outro, entendeu? É diferente, até as passadas dele, até os galões dele são mais longos, mais abertos com o outro, porque ele vai confiante nas setas, que ele sabe que não vai levar tranco nos giros. Então ele anda confiante, entendeu? Com o mais novo. Por isso, por causa da qualidade da equitação e qualidade das ações durante o percurso. Então é nesse ponto que tem que chegar para resolver qualquer problema, entendeu? Não importa se é ansiedade, se é erro nos giros, se o cavalo nega tambor, não importa. Tudo tem que partir desse princípio, de como o cavalo funciona, você saber como ele funciona e usar ações que realmente vão fazer diferença para ele. Não adianta querer acertar ou resolver algum problema do cavalo pensando que o cavalo pensa, sei lá, como a gente, né? Sei lá, não sei. Tipo, o cavalo não quer, se nega a fazer, porque tem muito isso aqui no Brasil, as pessoas acham que o cavalo se nega para fazer, o cavalo está testando, o cavalo, enfim, né? O cavalo é meio que um vilão. Gente, vamos combinar. O bicho pesa 500, 600 quilos. Se ele não quisesse que você montasse nele, acredite em mim, você não estaria montado. Porque se o cavalo fosse um leão, você jamais estaria montada em cima de um cavalo, puxando a boca dele. Creia. Então, assim, vamos tirar os mitos sobre cavalos e vamos montar cavalos reais, de verdade, sabendo quem eles são e usando ações que realmente funcionem. Porque essas ações do achismo foram as que trouxeram todos os problemas que você tem hoje. Então a gente tem que eliminá-las e aí, junto com isso, vão-se embora os problemas.